Olá pessoal, meu nome é Guilherme, eu sou do suporte técnico da Autos. No vídeo tutorial de hoje eu vou estar exemplificando como criar uma página de diagnósticos de um device de comunicação. Nesse caso aqui a gente vai estar usando um device Modbus para comunicar com o simulador Modbus via TCP/IP. Então aqui na aba Devices a gente tem o nosso canal Modbus Master criado. Nos nossos nodes a gente tem o node do simulador com o IP dele, que no caso, como ele está rodando localmente no meu PC, ele é o IP do localhost, que seria esse IP 127.0.0.1. E aqui dentro de Devices e na aba Points a gente tem a nossa variável holding register. A gente vai estar alterando ela e verificando a alteração dela pelo Blueprint, mas a gente vai estar alterando ela também pelo nosso dispositivo escravo, nosso dispositivo server, que seria o nosso simulador. Então a gente tem essa variável que é uma variável do tipo inteira, então, chamada teste, que está vinculada ao nó do simulador no endereço 40001, que é o endereço padrão de holding register com 4 na frente como prefixo. Então ela é um holding register com o endereço 1 e o access type do Blueprint é para leitura e escrita. Então o Blueprint pode ler e escrever essa variável. Agora na parte do draw, tem alguns parâmetros de diagnóstico que a gente vai estar vendo aqui. Esses objetos são apenas text outputs que eu coloquei para colocar um label na frente do nosso componente. E esse objeto aqui seria um text box. Então você pode fazer no seu exemplo, colocar um text box e configurar desse jeito aqui que eu irei mostrar. Esse primeiro parâmetro é o envio de requisições. Ele não é nada mais nada menos do que um bit que fica alternando conforme as requisições do mestre para o escravo. A gente vai conseguir ver isso nos nossos diagnósticos do escravo, ver os pacotes chegando e esse bit alterando. E o que a gente tem que fazer para pegar esse tipo de parâmetro é clicar aqui no nosso text box, marcar essa caixinha aqui, ó, text.io, nas dynamics dele. No object name tem que estar dessa forma aqui, ó. A gente coloca tá sem aqui, mas para você declarar isso, geralmente você coloca um arroba na frente, mas quando ele aceita o parâmetro, esse arroba some. Mas lembrando que tem que sempre colocar esse arroba na frente. Arroba device.node.simulador, que no caso é o nome do meu nó. Se eu tivesse mais nós, apareceria aqui. Por exemplo, node.simulador. Como eu só tenho o meu node simulador, ele só aparece esse. Ponto novamente, activity, que é a atividade das minhas requisições. Conforme eu estou enviando requisições, esse bit vai estar alterando. Eu coloquei com um máximo comprimento de 9 aqui, mas nem precisa ser tanto, já como ele é só um bit, eu poderia deixar menos campos aqui, mas tudo bem. Aqui é a quantidade de requisições feitas pelo Blueprint. No campo do parâmetro aqui, sempre é o device, o node e o seu nó. O que vai mudar vai ser os seguintes parâmetros. No caso, esse aqui, em vez de activity, é o activity counter. Se a gente vier procurar ele aqui de novo, depois do simulador, esse segundo parâmetro, activity counter, ele é um dado inteiro que vai incrementando cada vez que é enviada uma requisição do mestre para o escravo. Então a gente pode acompanhar esse parâmetro aqui. Aqui é simplesmente um parâmetro de nó desabilitado. Se o nó, no caso nosso simulador, estiver desabilitado, ele vai alterar um bit aqui. Ele altera esse bit disable aqui de 0 para 1. Então quando o nó está habilitado, ele sempre fica aqui em 0. Caso o nó esteja desabilitado por algum motivo, ele vai ficar em 1. Aqui é onde a gente pode identificar ou até mesmo alterar o endereço IP do nosso escravo. A gente pode fazer uma requisição com um escravo com outro endereço de IP,
que a gente configurou aqui no nosso Edit Devices, Nodes e Primary Station. Ele está vinculado a esse campo aqui. Então a gente pode alterar esse IP a qualquer momento ou simplesmente apenas monitorar qual é o endereço de IP do nosso escravo. Então o comando é device.node.simulador.primarystation. Ele vai mostrar o nosso endereço de IP, a nossa porta que está conectada e o nosso endereço de escravo, que no caso é o endereço 1. Aqui é o status do nó, para ver se ele apresenta algum erro. O comando é device.node.simulador.status. Geralmente ele fica no valor 0, se não tiver nenhum status. E esse componente aqui não é um text box, ele é um datetime text box. Ele fica aqui nesse campo, é esse objeto aqui. Quando você selecionar ele vem em branco, então quer dizer que ele está errado, tem que criar de novo. Ele tem que aparecer pelo menos esse campo de horas aqui, mas no meu campo eu coloquei ele para dias, horas e minutos. Eu posso clicar aqui, ó, já pegou de novo, eu seleciono de novo o componente. E aqui, como ele está selecionado, eu posso vir aqui, ó, Input Mask, e mudar esse campo aqui. Eu posso colocar dias, horas, minutos e segundos. E também posso mudar o tamanho. Esse componente, ele não, por padrão, você não precisa configurar ele no Dynamics para você configurar uma hora nele. Você simplesmente seleciona ele e aqui no campo Selected Date você vai colocar esse comando, que é o device.node.simulador.last error datetime. Vou colocar ele de novo aqui, ó, para ficar mais intuitivo. Depois de simulador, last error datetime. Beleza? Eu vou dar um salvar aqui. E por último, a gente tem esse parâmetro aqui da minha variável que eu mapeei no meu protocolo Modbus, que no caso é a minha variável test. Eu posso estar monitorando ela por aqui também. Vou salvar aqui e vou começar a rodar a minha aplicação. Eu vou estar comunicando com o simulador Modbus. Ele já está configurado aqui como escravo, slave, com o IP 127.0.1. Então, primeiramente, eu vou ligar ele. Percebam aqui que já começou esse envio de requisições já ser alterado. Se a gente vir aqui em Displays, em Statistics, a gente consegue ver aqui, ó, essas requisições sendo enviadas do mestre para o escravo. Se você ver, ela acontece ao mesmo tempo em que esse bit é alterado, ó. Você vê os números mudando ao mesmo tempo. Esse aqui é a quantidade de requisições. A gente pode ver ele por aqui, ó. Display. Aqui, ó. Number of requests. O número está um pouquinho diferente porque eles não estão sincronizados. Você vê que o slave acaba recebendo mais requisições. Aqui é por conta do nosso nó. Se o nosso nó tivesse desabilitado por algum motivo, ele estaria com o número 1 aqui. E o endereço da nossa porta é o configurado no
no nó do nosso device, que nesse caso aqui é o 127.0.1. Se eu tentasse, por exemplo, mudar esse endereço de IP, colocar 127.0.0.2, a comunicação já não estaria funcionando. Se eu colocar aqui 192, você vê que ele já me retorna um erro aqui, um status do nó. E você percebe também que ele grava aqui, ó, nessa data do último erro, ó, exatamente o horário desse último erro. Se eu vier repetir esse erro aqui, por exemplo, a zoom41, ele vai estar mostrando para mim nessa variável. Eu vou retornar agora para o 127. Percebam que o status do nó voltou para 0, então quer dizer que o nó está ok de novo. Aqui a gente já tem a nossa data do erro, como a gente estava comentando. E aqui a gente tem o valor da nossa variável. Eu posso vir aqui no nosso simulador Modbus. Eu vou vir aqui em Displays, em Holding Registers. É o valor aqui que eu tenho na minha Holding Register 40001, que nem está configurado no Blueprint. Vou dar um duplo clique aqui, colocar uma variável 2345, accept, e ele altera para mim ali. Aqui a gente pode ver uma comunicação com o simulador Modbus e ainda temos acesso a todos os parâmetros. Lembrando que a gente também pode fazer essa parte de controle de parâmetros não somente por uma tela, mas a gente também pode abrir aqui o Watch Time. A gente clica nesse botãozinho aqui, esse ícone que é inicializado junto com a aplicação. Se a gente vir aqui em Watch, ele vai abrir esse visualizador pra gente. A gente pode expandir esse campo device node, nosso simulador, o mesmo caminho que a gente estava dando ali para os nossos parâmetros. E a gente também vai ter acesso a esse mesmo campo de informações aqui. É justamente daqui que a nossa tela está puxando as informações. A gente só colocou isso de uma forma a ser visualizada num display, mas elas também podem ser visualizadas aqui no nosso watch. Que a gente tem os mesmos dados aqui, ó, Activity Counter é os mesmos dados. Então é uma forma de estar monitorando o seu dispositivo de comunicação.